Fala, nação palmeirense! Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão. Avante, Palmeiras! Assim, Palmeiras tá liso devendo, amigo, acorda. Não tá tão liso devendo, até porque vocês trouxeram a informação ontem à noite, informação exclusiva aqui da ESPN, que o Palmeiras recusou uma oferta do Spartak Moscou pelo Flaco Lopes. É isso, Fernando? Me dá detalhes, por favor. Não, assim, primeiro quando ele fala que tá liso, é brincadeira que não conseguiu contratar o Danilo e tal. Não é que o Palmeiras está quebrado, muito pelo contrário, o Palmeiras tem uma saúde financeira absurda, né? Ontem, o que acontece? O Flaco Lopes voltou a treinar, o Flaco Lopes já vai estar à disposição do Abel, e ontem começou o Bruno começou com o Bruno Andrade ali me mandando mensagem, uma história de uma possibilidade de um interesse e tal, do Spartak. E o Spartak não é de agora que vai atrás do Flaco Lopes. Na última janela, eles acenaram com uma possibilidade de uma proposta que acabou não vindo porque o próprio Flaco Lopes falou, é um mercado que não me interessa. Sim. E agora, depois da Copa do Mundo, eles mandaram a oferta. Chegaram e mandaram a oferta para o Palmeiras, né? E os representantes do Flaco Lopes, evidentemente, estavam sabendo desse movimento já. Aliás, não só o Spartak, mas outros clubes têm sondado o Flaco Lopes. Só que o que acontece? Hoje está batendo na questão do me assustei com os valores. Os clubes que estão atrás do Flaco Lopes hoje, que ligam, que sondam e tal, perguntam condições, a resposta é essa. O Palmeiras abre conversas a partir dos 35 milhões de euros. Nossa. O Spartak, já nesse embalo de querer o jogador na última janela, manda uma oferta oficial de 20 milhões de euros e foi tratado com o Anderson Barros, com a diretoria do Palmeiras, e a diretoria do Palmeiras prontamente agradeceu o interesse do Spartak, mas disse que não abriria conversas, que não fazia sentido abrir conversas com esses valores e com a importância que o Flaco Lopes tem no elenco, principalmente da fase que ele está vivendo, pós-Copa do Mundo, convocado e tal. Então prontamente o Palmeiras recusou a oferta e as pessoas que trabalham com o Flaco, quem está próximo ao Flaco, entende que vai ser muito difícil ele sair nessa janela. Mesmo com a Copa do Mundo, chegando na final com a Argentina, mas aí muitos vão falar, não jogou, não teve aquele desempenho. Então, assim, vamos pensar num pacote de um jogador que foi à Copa do Mundo, que chegou à final da Copa do Mundo com sua seleção, faz um segundo semestre muito bom, uma próxima temporada muito boa. Então, entende-se quem está hoje com o Flaco, que hoje, nessa janela que está aberta, muito difícil vai ter uma proposta nos moldes que o Palmeiras topa abrir conversa. Achei muito baixo, assim, pelo que vem jogando o Flaco Lopes, valorizado de Copa do Mundo, valor baixo. 20 milhões é pouco. É uma oferta assim, pô, você quer ouvir? Tipo, mas se não quiser, tudo bem. Muito baixo, né? 20 milhões é muito pouco e assim, né, nos bastidores do Palmeiras é aquela coisa, piada, né? Sim. Não tem como abrir conversa, o Palmeiras não está precisando de dinheiro, o Palmeiras não está querendo se desfazer dos seus principais jogadores. Os jogadores que estão para venda são Luigi, o menino lá que foi para o Necaxa, o Naves, o M. Martínez pode acontecer, dependendo muito se o Abel liberar. Tem aquele Riquelme que pode deixar o Palmeiras também. Ele está tendo oportunidade no time de cima. Ele entrou contra o Coxa, estava relacionado de novo no fim de semana. Então, assim, são jogadores que, por exemplo, o Heitor. O Heitor acabou de estrear aí pelo profissional. O Grupo City queria e fez uma oferta de 15, né? Ou sinalizou com uma oferta de 15 milhões de euros para usar o Heitor em um dos seus clubes aí que eles têm espalhados pelo mundo. O Palmeiras falou, amigão, vocês estão de brincadeira. Não dá. Então, assim, existem alguns jogadores ali que são inegociáveis ou para abrir conversa tem que ter um teto. E é o caso do Flaco Lopes, 35 milhões de euros para começar a conversar. Então, por isso, quem está hoje no dia a dia com o Flaco Lopes entende que dificilmente vai ter algum negócio nessa janela. Na próxima a história pode ser diferente, a ver o que o Palmeiras vai conquistar, se o cara vai ser protagonista. Valoriza ainda mais, né? Valoriza ainda mais. Um comentário aqui no chat, o Sten falou assim, Hernan, tira o escorpião do bolso e leva também um agasalho do São Paulo para o rapaz em Portugal. Não, aí já é demais, né? Não, a camiseta tá bom já, né? Camiseta, pô. Pelo amor de Deus. Ó, algo do Cruzeiro, perguntou o Eric Henrique. Temos o André Hernan, tem um detalhe que ele vai largar daqui a pouquinho sobre o Wesley, que pode ser uma negociação retomada com o Cruzeiro. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, tá bom, Eric? Tem muita informação de Botafogo, tá lotado falar a fonte de hoje. Mas ainda sobre o Palmeiras... Posso só cometer aqui uma inconfidência sobre o Flaco Lopes do Spartak? Isso que eu ia te perguntar. Para mostrar, assim, é curioso, né? A live também é para poder desabafar e fazer brincadeira e piada, né? Ontem, quando eu recebo essa informação, e é bacana, né? Porque muitas vezes a gente que passa horas mandando mensagem, ligando e tal, enfim, a profissão faz parte da nossa função,
mas felizmente, vez ou outra, temos fontes que fazem o caminho inverso, né? Que nos ligam para contar, ou que mandam mensagem. Geralmente é a gente que corre atrás, não cai do céu. E eu estava indo dormir, já estava de pijama. Eu até falei pro Hernan, estava indo dormir. A primeira vez que eu escuto o áudio falando do Flaco Lopes, já com sono, porque... E aí o Mauro até citou essa situação do Flaco, né, do Flaco Lopes. E realmente isso mostra uma força financeira do Palmeiras que tem que ser falado, gente. O Palmeiras negar uma proposta de 25 milhões de euros pelo Flaco é equiparado ao Cruzeiro, que negou, né, uma proposta de 30 milhões de euros do Flamengo pelo Caio Jorge. Olha a prova de força financeira de um clube brasileiro que nega uma proposta de 25 milhões de euros. E claro, eu acho que se ele tem dinheiro e se ele acha o Flaco fundamental para a temporada, ele tá certo. Porque o que o Palmeiras tem que entregar esse ano? Título. O Palmeiras tem que entregar título esse ano pro seu torcedor. Tá 2 anos sem título de expressão. O principal jogador, se é para vender, tem que ser aquele valor surreal. 25 milhões de euros é surreal pro Brasil? Mas pelo jeito não é mais tão surreal para Flamengo e Palmeiras. Palmeiras pagou 25 milhões e 500 mil euros pelo Vitor Roque. Palmeiras pagou 25 milhões de euros pelo Arias. Palmeiras pagou 18 milhões de euros mais 2 jogadores pelo Paulinho. Flamengo pagou 40 milhões de euros pelo Paquetá. Tá disposto a pagar 28 milhões de euros agora pelo Thiago Almada. Cara, isso mostra uma força, né, Flávio, que eu acho interessante. E eu também teria minhas dúvidas, sabia? Hoje, do jeito que o mercado está super valorizado, você vender um cara que já é ídolo, que está jogando muita bola, que está num bom momento, que está adaptado com o Palmeiras, você sabe que ele vai render ali. É um dinheiro que você hoje paga para contratar jogadores fortes, mas que você não tem certeza que vão entregar. Então, se tem dinheiro, eu não acho que está errado o Palmeiras não, Flávio Prado, de negar o Flaco Lopes, principalmente porque precisa de título esse ano. E tem um grupo fácil na Libertadores, um chaveamento fácil, e é líder do Campeonato Brasileiro, Flávio. O Palmeiras já deu declarações, né, através do seu homem de futebol, a própria Leila também já falou, que vai precisar vender pelo menos um jogador importante para poder equilibrar, né? Porque você também não pode... O Palmeiras e Flamengo são bem equilibrados, mas você não pode quebrar esse equilíbrio, senão você, né? O dinheiro ele tem que ser sempre respeitado, ele tem que ser mantido, tomado um certo cuidado. Como eles gastaram muito, principalmente o Palmeiras, agora precisa vender alguém. Agora, precisa ver o interesse do jogador, precisa ver se não há possibilidade de conseguir mais dinheiro, porque o Flaco Lopes é jovem, é atacante vale dinheiro. Então o Palmeiras trabalha com essa vantagem de não estar desesperado. Ele vai precisar fazer uma venda, ok, mas não necessariamente o Flaco Lopes, não necessariamente na primeira proposta. Então isso é uma vantagem de quem tem dinheiro, né? Estão falando que vai aparecer uma proposta, teria aparecido uma proposta pelo Osório, zagueiro de São Paulo, de 8 milhões de euros. Se vender é sacanagem. O São Paulo tá numa pendura desgraçada, mas aí de novo vai queimar um jogador. Mas o São Paulo não tem muito poder de barganha, tá devendo pra caramba, né? Então, mas seria uma coisa vergonhosa, vender um jogador tão jovem, garoto, né, com uma boa possibilidade de crescer, mas é outra situação. Agora o Palmeiras precisa vender um jogador. Agora, não necessariamente o Flaco Lopes. O Flaco Lopes pelo Palmeiras, tá? 160 jogos, 83 participações em gols, 61 gols e 21 assistências. Ou seja, é um cara que entrega muito e que hoje, na minha opinião, é o principal jogador do Palmeiras. É o principal jogador do Palmeiras. E vale a gente deixar claro, a gente lembrar, tá? Que o Abel Ferreira afirmou na última coletiva, depois da derrota para o Atlético Mineiro, que não quer perder nenhum titular da equipe. Ou seja, deve ser uma pressão do Abel Ferreira também na diretoria. E o Kaique está me mandando aqui também, desde 2024... Ou seja, nos últimos 2 anos e meio, os números do Flaco, 80 participações em gols em 2 anos e meio. É muita coisa, Mauro César Pereira. E foi aquilo que você falou. Se Flamengo e Palmeiras têm dinheiro, eles podem bater o pé. Detalhe, hein, que o Spartak ainda não desistiu. Ou seja, pode ser que o Palmeiras, batendo o pé, ainda consiga uma proposta de 30 e poucos milhões de euros, Mauro. Acho que assim, essa negativa inicial é natural, né? Se alguém quer comprar teu carro, te oferece uma grana, e você sabe que o seu carro vai arrumar um pouco mais, você quer vender ou aceita vender, você primeiro fala não, porque ninguém faz a proposta inicial e definitiva, né? Se o cara quer pagar 50, ele oferece 35, 40, 42 e vai subindo. Então é natural que o Palmeiras recuse de imediato. Só acho que assim, pedido de técnico nessa altura aí do campeonato aí não representa rigorosamente nada. Ah, não quero perder, amigão. Para pagar teu salário, pagar o salário dos jogadores, manter essa roda girando, é preciso fazer negócio. É assim que a banda toca. E o Palmeiras precisa vender, o Flamengo precisa vender. Tá? Não quero perder ninguém. Se tiver que perder, vai perder, não tem jeito. Né? Chegar uma proposta boa, vai ter que vender. Vale para os dois. E o Flaco hoje é, obviamente, um jogador que tem muito valor no mercado. Primeiro, é atacante, é alto, faz gol, sai da área,
Aliás, o Palmeiras custou muito, isso aí acho que muito na conta da comissão técnica, custou muito a dar ele a oportunidade de mostrar que os seus predicados vão muito além de um jogador de área. Isso só aconteceu com a chegada do Vitor Roque. E aí, circunstancialmente, foi o Palmeiras precisando de resultado, colocaram os dois para jogar. O que aconteceu? O Vitor Roque mais dentro da área, ele saindo, ele começou a servir os companheiros e mostrou um repertório muito mais amplo de jogar. Ele é um jogador melhor do que se imaginava. Então, um cara desse vale muito dinheiro. Porque ele é um jogador ainda com boa idade, 25, né? Hoje de seleção argentina, deve voltar à seleção. A seleção argentina agora deve passar por um processo de renovação. Os jogadores da geração dele devem ter mais oportunidades, né? Como outros até mais novos, como o Montoro, que eu citei há pouco do Botafogo, 19 anos, algo assim. O Almada também deve jogar mais vezes na seleção, os caras todos, né? E é atacante vale mais. Atacante vale mais, porque atacante é o cara que faz gol. No mercado, vale mais do que o goleiro, do que o zagueiro, do que o lateral, não tem dúvida disso. Então dá para arrumar mais uma grana com o Flaco, né? Sem dúvida alguma. E como a janela está só começando agora, é natural que o Palmeiras recuse de imediato essa proposta, que não é uma proposta ruim, mas dá para arrumar algo melhor. Agora, o técnico pedir, pode ser o técnico do Palmeiras, do Flamengo, do Bom Sucesso ou do Real Madrid. Se tiver que vender, vai vender, cara. Se tiver que vender, vai vender. Se a proposta for boa, vende. Isso aí é do jogo, faz parte, e é o que permite que os clubes contratem também jogadores para os treinadores trabalharem e paguem salários nababescos a muitos profissionais do futebol. As vendas fazem parte disso. Elas entram no orçamento dos clubes. Vou ganhar tanto aqui de premiação, minha projeção é tanto de publicidade, tanto de sócio-torcedor, tanto de bilheteria, tanto de venda de jogador. Todo clube faz essa projeção, Palmeiras e Flamengo não são diferentes. E, Mauro, você falou do jogo do Flamengo, né? Você não estava aqui ontem. Palmeiras também ficou devendo muito, né? A derrota para o Atlético Mineiro, que não é o Atlético Mineiro que vive uma boa fase, nem vive uma boa fase. Claro, teve um frangaço do Carlos Miguel, frangaço daqueles que não são comuns, e uma falha do goleiro também. Mas também foi abaixo o Palmeiras, na sua opinião, nesse jogo, e que foi a volta do Abel Ferreira ali para a beira do campo. O que eu falei com você antes do jogo no domingo aqui, justamente isso, Palmeiras e Flamengo não são times tão regulares como as pessoas falam. Eles têm uma vantagem muito grande de pontuação sobre os demais, porque os demais não existem. Não existem. Simples assim. Os grandes adversários dessa dupla estão todos, exceto o Fluminense, que está numa posição um pouco melhor, do meio da tabela para baixo. E quem persegue ali Flamengo e Palmeiras ou tenta fazê-lo é um time que veio da Série B, que é o Atlético Paranaense, que é um bom time, mas veio da Série B. O SAF, que é o Bahia. Uma outra equipe que pertence a uma multinacional, no caso, ao Red Bull Bragantino. É o Fluminense ali junto, mas distante, porque os investimentos são muito diferentes, né? O Flamengo e o Palmeiras têm jogadores muito melhores, elencos muito mais fortes. Então, mesmo sendo um grande futebol dos dois, e com campanhas que são muito irregulares, temporadas que demonstram irregularidade, eles conseguem ter vantagem. Eu lembrei aqui no domingo, o Palmeiras empatou com o Remo, o Palmeiras empatou com o Corinthians com 9 homens, empatou em casa com o Santos, perdeu em casa por ser reporteiro na Libertadores, ganhou da Chapecoense com muita polêmica de arbitragem por 1-0, Lanterna, o último jogo antes da Copa, e perdeu para o Atlético Mineiro agora. E o Flamengo, aquilo ali, já tomou de 3 do Bragantino, foi eliminado pelo Vitória, empatou agora com o São Paulo, o jogo que tinha que ganhar, né? E por aí vai. Então os dois estão aquém. Eu acho que as duas comissões técnicas fazem trabalhos aquém do que deveriam, neste momento, com os disparadamente melhores elencos do futebol sul-americano. Nem o do River se compara. O River está cheio de jogador repatriado lá, fica vivendo do passado. A linha defensiva deles no final de semana é de ganhar, perderam para o Barraca Central em casa. Mais um vexame. Era 4 campeões do mundo. Montiel, Otamendi, Martins de Quarta e Acunha. Mas, assim, é uma defesa envelhecida. Acho que o Martins de Quarta é o mais novo. Aí tem os 2 garotos novos ali da base no time e tudo. Borré de centroavante, não estava jogando nada no Internacional, gente. Aí o Inter vai, o Borré vai voltar. Não está mais em 2018, 2019. Então, em outro momento, em 26. Vai fazer um contrato 26, 27, 28, sei lá quanto tempo. É brincadeira. Então, nada se compara a Flamengo e Palmeiras. E aí eles ficam na frente. Mas, nesse momento, os dois jogam menos do que deveriam. E esses jogos não me surpreendem em nada. É só olhar um retrospecto recente dos dois. Você olha os números absolutos, parece sensacional, mas se você olhar com mais atenção, o nível das atuações, a maneira que vence o jogo, o Palmeiras, nessa altura, gente, com o elenco que tem, não pode ser mais esse time. O time que não se entrega, que não ganha na marra até o final. É legal isso aí. Mas não é para jogar futebol, jogar bem futebol. Seria bom, né? Jogar um bom futebol, pegar o Atlético Mineiro, que é um time em reconstrução, Eduardo Domingos tentando arrumar a casa lá, chegando jogador, saindo jogador, está tentando organizar o Atlético. Tem vários problemas financeiros também, é um clube com problemas, é uma SAF com problemas. Eu vou me impor e vou ganhar, como o Flamengo contra o São Paulo. Eu estou em casa. Eu vou jogar mais e vou ganhar o jogo. Claro, o Carlos Miguel comprometeu. Falhou nos 2 gols, né? O segundo gol ele falha também. Mas o segundo gol, o Minda arrasta lá do meio campo. Quem está marcando ele é o Felipe Anderson. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Vai ver a origem do segundo gol. O Palmeiras acabou de empatar o jogo. Aí você pensa, agora vai virar. Aí o Minda entra, pega a bola, vai arrastando. O Felipe Anderson está marcando e ganha no corpo. E, na sequência, o Carlos Miguel sai do gol, deixa o gol vazio. E o Igor Gomes faz o segundo gol da vitória do Atlético. Pelo momento do Atlético, o normal seria o quê? O Palmeiras jogar bem, se impor e vencer. Não acontece. Não acontece com nenhum dos dois. Os dois estão devendo.
Repito o que eu falei antes, tá, gente? Se amanhã jogar bem, fala agora. Eu vou falar bem, óbvio. Alô? Se jogar bem, elogia. Jogar mal, critica. É assim que a banda toca. Não é isso? Você vai na pizzaria, come uma pizza, a pizza tá uma porcaria. Você fala, pô, meu irmão, tá ruim, a pizza fria, massa ruim, queijo velho, né? Tá sem tempero, o que tá acontecendo? Mudou o pizzaiolo aqui e tal. Beleza. Aí você volta semana que vem. Aí trocou tudo, ingredientes, fala, pô, a pizza tá maravilhosa. Fala agora que tá ruim. Não, agora fala que tá boa. Antes tava porcaria, agora tá boa, valeu. Beleza. É assim que funciona, amigo. A vida é assim. E o futebol não é diferente. É uma análise do que está acontecendo. Hoje os dois estão devendo. Os dois times. Eu acho que isso passa muito pelos trabalhos das comissões técnicas. Porque, gente, CT de primeira, voo fretado, salários em dia, ótimos elencos, muito melhores do que os dos seus adversários. Mesmo quando tem desfalques, eles têm material humano disponível melhor do que os seus adversários. Tem que jogar mais. Não é isso? É o que se espera.